Meus caros, eram sensivelmente 18h45 por aí, quando se fez a votação sobre a moção de censura que o Chega levou ao Parlamento no dia de hoje, 19 de setembro. Como se esperava, ela foi derrotada, obviamente, mas nem é bem isso, quer dizer, não é essa a parte mais importante do debate. Em primeiro lugar, dizer que os votos a favor foram apenas de 17 deputados, quando eles deviam ser 20. 12 mais 8 dá 20, a Iniciativa Liberal. 8 chega a 12, faltaram 3 deputados, e claro que os 3 foram da Iniciativa Liberal. Mas, como dizia, o que foi mais importante no meio de tudo isto foi perceber que, enfim, duas coisas. Primeiro, que o PSD é um partido de oposição fofinha, ou seja, é realmente um PS2. Na hora da verdade, não tem coragem para votar contra um governo de quem se farta de dizer cobras e lagartos. O PSD diz que este é o pior governo de sempre. Não é só o PSD, há muita gente a dizer isto, mas na hora da verdade não consegue, realmente não consegue votar pelo seu fim. Bom, não sei o que é que levará um partido que tão mal diz deste governo a votar na sua continuidade. É votar desta forma, porque uma coisa são as palavras, toda a gente sabe, as palavras levam-as o vento, e outra coisa são os atos. E esses é que ficam para a história, não são as conversas. E para a história ficou que o PSD não é realmente um partido de oposição. É um partido diferente, ligeiramente diferente do PS, mas não muito, que espera tacitamente a sua hora, a sua vez de avançar, que espera que o governo apodreça ainda mais, que Portugal apodreça ainda mais, que a pobreza aumente ainda mais, que os portugueses passem mais dificuldades e até alguns mais fome, que entreguem mais casas ao banco e carros e que fiquem realmente mais pobres e miseráveis ainda, para depois dizer: aqui estou, agora é a nossa vez de ir ao pote. Era isto o que não se esperava, o que não se devia esperar do PSD. Um partido patriótico, um partido que vê bem o rumo que este país leva, com este Partido Socialista ao comando. Meus caros, tinha que ser o primeiro, já que é o líder, dizem eles, são o líder em número de deputados, bem entendido, da oposição, tinha que ser o primeiro a vir a terreiro e mostrar que não é só por palavras que se põe este governo a andar e que se quer acabar com o empobrecimento neste país. Era isso que se esperaria do partido líder da oposição, mas é que, é claro, que mais uma vez se provou que este partido não é o PS2, não é o líder da oposição. É tudo menos até oposição. Tem conversa fofinha, uma conversa frouxa, uma oposiçãozinha, mas na hora da verdade não é oposição nenhuma. E não é oposição nenhuma porque ele bem sabe que se houvesse eleições hoje, ele ficaria provavelmente com o pior resultado da sua história. Como é que é possível, pergunto eu, que um partido que tão mal tem governado e tanto tem empobrecido Portugal não consiga sequer ser suplantado pelo outro partido, que tradicionalmente é sempre o número 2, pelo menos nos últimos anos tem sido o número 2, e foi número 1, no tempo até de Passos Coelho, mas é claro que Costa, espertalhuço, com a geringonça conseguiu passar-lhe a perna. Portanto, o PSD é um partido, era até aqui um partido de governo. Ou governava o PS, ou governava o PSD, embora com o apoio do CDS. O CDS desapareceu, o PSD está em vias de desaparecer e vê-se perfeitamente que a única estratégia que tem o seu líder, se aquilo se pode chamar um líder, Luís Montenegro, é o de evitar o desmantelamento total do PSD. Mas ele pensa que evita, mas não evita nada. Ele apenas pode atrasar, ele até pode ter os barões do PSD do seu lado,
Mas cada barão só vale um voto, cada cacique só vale um voto. E se ele pensa que cada cacique arrebanha, como antigamente arrebanhava 100 ou 200 votos, está muito mal enganado. Porque hoje em dia as pessoas pensam pela sua própria cabeça. Os portugueses, mesmo os mais distraídos, já perceberam. E foi fácil perceber. Foi só olhar para a sua algibeira e para a conta bancária, a vê-la descer de forma ultra rápida e irreversível, para perceberem que este caminho do socialismo não é o caminho que interessa a ninguém, nem a Portugal, nem a nenhum país. Nunca houve nenhum país que se viesse a dar bem com o socialismo. O socialismo nunca funcionou em lado nenhum e está bom de ver que na Europa, enfim, que é o grupo de países mais desenvolvido do mundo, um grupo conjunto com maior desenvolvimento do mundo, aqui se vê que não há socialismo em lado nenhum, a não ser em Portugal, e reparem que em Espanha já nem sequer há governo, eles nem sequer conseguem formar governo. Ganhou o PP. O socialismo não deixa que o PP faça governo, tal como aconteceu aqui com Passos Coelho, que apesar da Troika, apesar daquele esforço imenso, talvez o último líder social-democrata digno desse nome, Passos Coelho, aconteceu-lhe a mesma coisa. Ganhou as eleições, mas é claro que o Partido Socialista não deixou, democraticamente não deixou, que o vencedor das eleições governasse. E governa então aquele que as perdeu. Isto é inacreditável, isto é uma invenção do socialismo. Nós inventámos isto em Portugal e Espanha seguiu-nos na aprendizagem. Eles aprendem sempre o que é mau e o que é antidemocrático. Quem ganhou deve governar, meus caros, como sempre aconteceu na Europa e em Portugal também, desde o 25 de Abril até António Costa. E neste momento temos que Portugal é dos países mais pobres da Europa, ultrapassado por 6 ou 7 nos últimos poucos anos, e é o último que é socialista. Mas até foi ultrapassado por todos os países que antigamente eram comunistas e socialistas, e por isso mesmo perceberam que o comunismo e o socialismo são apenas fábricas de pobres, de milhões de pobres. O socialismo gosta tanto dos pobres que os multiplica. Portanto, desde a Roménia, desde a Hungria, já toda a gente nos ultrapassou. Os países mais pobres da cortina de ferro, na altura vítimas do comunismo, e hoje, felizmente, conseguiram libertar-se dessas pragas. Portugal ainda não conseguiu. É por isso que continua a empobrecer cada vez mais, enquanto os outros continuam a enriquecer. Este é realmente o pior governo de que eu, com os meus 63 anos, me lembro. Toda a gente diz o mesmo, os comentadores que seguem a política desde sempre, até antes do 25 de Abril, todos eles têm a mesma visão e percepção. Não há memória de um governo tão mauzinho como este, porque António Costa simplesmente não faz nada. Deixa as coisas correrem e dá umas esmolas, enfim, propagandeia mais as esmolas do que aquelas que dá, também é verdade, mas vai dando algumas esmolas aqui e ali e depois enche a boca com as esmolas que dá aos pobres. Quer dizer, para Costa, Portugal devia ser constituído por 10 milhões e meio de pobrezinhos, para eles poder dar umas migalhinhas, poder controlá-los a todos, distribuindo umas migalhas no fim do mês a todos e esperando que eles agradeçam. Mas é que essas migalhas que ele vai distribuindo a muito pouca gente e cada vez menos, elas não vêm do seu bolso. Não vêm do bolso de António Costa, vêm do nosso bolso, da classe média que paga impostos e que já estamos mais pobres do que nunca estivemos. E mesmo assim, continuamos a ser assaltados fiscalmente, continuamos a pagar impostos, sobre taxas, sobre taxinhas, sobre taxonas e nunca mais acaba. Pagamos mais de metade do valor do combustível em impostos e os combustíveis sobem e o Estado arrecada, ou seja, o governo que controla o Estado arrecada milhares de milhões por cada 5 ou 6 ou 7 cêntimos de aumento do preço dos combustíveis, porque mais de metade é mesmo para o bolso do Estado. E o povo vê isso tudo e continua a empobrecer, continua a ver que está cada vez mais pobre, começa a poupar em tudo, até na alimentação, até já poupa na alimentação dos filhos. Como é que é possível isto? E depois vemos este debate da moção de censura,
onde metade do hemiciclo, mais de metade, 120 deputados socialistas, vivem num mundo completamente aliado da realidade, completamente à parte. Dizem que está tudo bem, que nunca esteve melhor, e aparecem com números completamente forjados, não sei onde é que eles vão buscar aqueles números, porque a vida não é nada daquilo. A vida diz-nos que é o oposto àquilo. Veio a ministra do Ensino Superior a encerrar o debate, falar em números de abandono escolar, de números de jovens que mais de 50% entram para a universidade. Mas para quê? Para quê, meus caros? Para depois irem embora no final do curso? A maior parte deles vai emigrar. Aqui fica a ganhar 1.000 euros. Menos do que isso. Ninguém pode ganhar 1.000 euros por mês. É menos do que os pais pagam por mês para eles andarem na universidade. E por cada filho. Quem está em Lisboa, no Porto, em Coimbra, gasta mais de 1.000, 1.100, 1.200 euros. Só no quarto são 400 ou 500 euros. E o resto é para uma alimentação má. No final do mês gastam-se 1.100, 1.200 euros com toda a facilidade. E quando eles se formarem em engenheiros, em economistas, enfermeiros, eles vão ganhar isso. Ou menos do que isso. Menos do que os pais gastaram na sua formação. É inacreditável. Mas se saírem de Portugal ganham o dobro, ganham o triplo, ganham o quádruplo em qualquer parte, qualquer país civilizado. Portanto, nós estamos a suicidar-nos. A nossa juventude, diz o Costa, que é mais formada, mais bem formada. Eu até posso acreditar que seja, mas nós não ganhamos nada com isso. Portugal não ganha nada com isso. Portugal está a formá-los, essa juventude, e nós a gastarmos milhares de milhões na sua formação e depois eles deformados vão-se embora. Vão-se embora, vão enriquecer com o seu trabalho e com a sua inteligência os países estrangeiros e não Portugal. Portanto, nós estamos a suicidar-nos realmente como aquelas populações antigas da Ilha de Páscoa, ou acabar com as palmeiras e com as árvores, e outras civilizações também suicidaram, sem querer, claro, ao fazer escolhas erradas. A nossa escolha errada, meus caros, foi a escolha deste governo. Foi a escolha do Partido Socialista. E que mesmo assim só teve 2,3 milhões de votos. Tomem nota, nós somos mais de 10 milhões. Mas lá está. Metade dos portugueses não vai votar. E agora, nós todos pagamos por isso. Nós todos que fomos votar, metade do país que foi votar, paga agora porque a outra metade não quis ir. E andamos nisto há 8 anos, a andar para trás, a empobrecer, a ver a nossa vida a piorar dia a dia, e vem com a desculpa que foi o Covid, e agora é a desculpa da guerra da Ucrânia. E a seguir será outra qualquer, porque já sabemos que tem que haver uma desculpa para que justifique que isto corra assim tão mal. Porque já sabemos que o Partido Socialista não consegue fazer com que isto corra bem nunca. Então agarra-se a todas as desculpas, como outros também, outros países também e outros governos fracos como o nosso, também o fazem. Já não temos políticos de vulto, como tínhamos antigamente nos anos 70, nos anos 80, por essa Europa fora, estou farto de dizer isto, mas é verdade, temos apenas babacas e miúdos que vieram das Jotas diretamente para os mais altos cargos do Estado, sem preparação e, acima de tudo, sem inteligência. Os povos, eles não são muito diferentes uns dos outros. Percebi isto já há alguns anos. Felizmente tenho viajado muito e vejo que nós não somos mais estúpidos que os espanhóis, nem eles são mais estúpidos que os franceses. Não. O povo é quase todo igual. E quem andar por essa Europa fora percebe que no dia-a-dia as pessoas normais que cruzam connosco na rua nos mais variados países da Europa não são muito diferentes de nós. A diferença que nos empobrece e que nos mete na cauda da Europa não é realmente na falta de qualidade do nosso povo, é na falta de qualidade dos nossos governantes. Isso sim. E é claro, podemos dizer que hoje em dia também não há grandes vultos, como ainda há pouco disse, na política a nível europeu, é verdade. Só que os países, ao longo destes últimos anos, eles foram enriquecendo, são países ricos comparados connosco. E nós somos muito pobrezinhos. Eles podem aguentar um embate do Covid e a seguir o embate da guerra da Ucrânia, porque eles ganham 4.000 euros, 5.000 euros. Nós aqui ganhamos 850, 790, 900 e pagamos as casas ao preço e até mais caras do que eles pagam lá nas principais capitais da Europa. E pagamos a comida nos supermercados ao preço que eles pagam lá e às vezes mais caro cá. E, portanto, o nosso nível de vida é muito diminuto relativamente ao deles. Eles têm realmente uma margem no final do mês. Sobram-lhes 2.000, sobram-lhes 2.500, sobram-lhes 3.000 numa família, pode sobrar isso, 2.000, 3.000. Às nossas famílias, o que é que sobra? Não sobra nem 10 euros. E cada mês que passa é pior.
têm que ir buscar alguma poupança que tivessem no banco, têm que vender coisas até dos seus antepassados, como ainda vimos estes episódios de alguém que vendeu um prémio do pai para matar a fome a um filho. Como é que é possível isto? Isto é inacreditável. O que está a acontecer em Portugal é realmente inacreditável. Nós andamos a empobrecer há mais de 10 anos, foi a Troika, mas a Troika foi chamada pelo Sócrates, não foi pelo Passos Coelho. Depois da Troika, pois claro, houve um grande aumento de impostos, mas hoje em dia, meus caros, a Troika já foi embora há 8 anos, hoje em dia as coisas estão piores do que estavam no tempo da Troika. A carga fiscal é ainda maior hoje do que no tempo da Troika. Isto não se justifica de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Portanto, nós estamos pior agora. Os nossos indicadores económicos são piores agora do que antes e vivemos pior agora. Que isso é que nos interessa. Vivemos pior agora do que no tempo da Troika. Isto é inquestionável. E esta moção de censura serviria para esse debate. E esse debate realmente ocorreu. André Ventura, Pedro Pinto, Rui Afonso, Pedro Frazão e todos os outros que intervieram hoje, eles hoje vieram defender a nossa visão da sociedade. Todos eles prestaram um belo serviço a Portugal. E o Chega cresceu muito hoje. As pessoas que viram o debate e as que vão vê-lo nas próximas horas e nos próximos dias vão perceber que realmente a oposição a esta miséria do governo só existe mesmo no Chega. Eu tenho cada vez mais orgulho em pertencer a este partido, em estar com ele desde o início e quero aqui agradecer a todos os deputados que hoje defenderam bem as causas de Portugal e as cores de Portugal contra este globalixo, contra este socialixo miserável que apenas nos empobrece e nos traz arrastados na mais negra miséria da Europa. Obrigado aos deputados do Chega, obrigado a todos e nós, não tenham dúvida, nós venceremos. Nós não temos medo, nós não nos calaremos ao socialismo. Muito obrigado.